Vamos voltar a conversar com o deputado estadual Bruno Cunha Lima, que é do PSDB, já que a gente está falando de estratégias políticas para as eleições deste ano. Deputado, PSDB, quando é que vai definir suas estratégias? Vai esperar aí dia 7 de abril, que é o prazo da desincompatibilização? Exato, Hermes. Nós, na última sexta-feira, não foi uma reunião do diretório, mas foi um encontro com algumas das principais lideranças, algumas também não puderam se fazer presentes, a prefeita Ana Lorena de Monteiro, algumas lideranças também. Não foi uma reunião completa, né, mas já foi uma reunião bem significativa. E nós tomamos uma decisão, que é a decisão de aguardar o final do prazo de desincompatibilização do dia 7, para só aí nós anunciarmos o posicionamento do partido. Porque nós temos a seguinte, nós também fizemos uma opção, não vamos trabalhar em cima de hipóteses, trabalhar publicamente agora em cima de hipóteses, né? Porque nós temos a seguinte compreensão, que é preciso, né, se discutir a Paraíba, não projetos individualmente partidários, não projetos individualmente pessoais, precisa se discutir a Paraíba e se apresentar alternativas para o que nós temos hoje, que na grande maioria das vezes é uma política de muro baixo, uma política personalista, que precisa ser confrontada e, sobretudo, que nós precisamos virar uma página num modelo administrativo. Eu não me refiro só ao modelo administrativo do governador Ricardo, nós precisamos virar uma página no modelo administrativo da segurança pública, mas também da diminuição do Estado. É preciso tratar algumas questões como sendo questões de máxima importância, como a educação, não fechar escolas, como acontece na Paraíba, diminuir o Estado, diminuir cargos comissionados, acabar com essa folha de codificados, né? São ações efetivas para diminuir gastos, cortar gastos e fazer com que o Estado foque na sua real obrigação, que é tratar segurança pública, que está caótica, tratar educação, que fecha portas de escolas, fecha escolas, e tratar a saúde, que hoje é praticamente toda terceirizada no estado da Paraíba. O Estado precisa saber eleger prioridades, e as prioridades constitucionais são essas três. Então, tudo que for demais, sejam cargos comissionados, sejam os codificados, os benefícios, como por exemplo a folha de salário da CAGEPA, a folha de pagamento da CAGEPA que foi divulgada essa semana, né? Pessoas recebendo 70, 80 mil reais por mês, isso precisa ser reduzido, o Estado precisa focar naquilo que é sua obrigação. Agora, deputado, o PSDB abandonou de vez qualquer tentativa de lançar Romero Rodrigues pré-candidato a governador este ano? Não, pelo contrário, quando eu vou abrir aqui uma mínima exceção. Quando nós, Hermes, falamos sobre esperar o prazo do dia 7, sim, é porque há diálogos internos. Certo. Existem diálogos internos. Certo. Mas o dia 7 é o prazo fatal, né? Exato, mas eu vou me resumir a dizer isso para não dizer que, em relação ao Romero, por exemplo, se joga a toalha. Pelo contrário, não vou me aprofundar nesse tema por uma definição partidária. Então o prazo para o PSDB não é o dia 7, é o dia 6. Porque no dia 7 tem decisão. Entre dia 8 e dia 9 a gente anuncia. Entre dia 8 e dia 9. Isso. O lançamento dessa pré-candidatura de Romero estaria vinculado diretamente à decisão final, fatal, de Luciano Cartacho, se ele mantiver essa posição de não ser mais pré-candidato. Olha, essa foi a afirmação do próprio prefeito, né? Diferente do que pode se cogitar, não foi um encaminhamento partidário, não foi um pedido pessoal, foi uma decisão pessoal do prefeito Romero, é tanto que ele próprio é quem redige aquela publicação. Eu não estava lá em Brasília, mas tenho as informações, ele próprio que redige a publicação e faz a publicação e envia as informações. É uma decisão pessoal dele, né? Então, mas eu lhe garanto que a nossa decisão, a decisão do PSDB, independe da decisão de quaisquer outros partidos. Inclusive de Cartacho? De todos. Porque é uma decisão de foro íntimo partidário. Obviamente, nós temos diálogo aberto dentro do campo das oposições e esse diálogo é comandado pelos principais líderes, tá? Os líderes, é aquela história, eles que são brancos que se entendam, né? Mas nós temos diálogo aberto e vamos, dentro do prazo, dia 7, anunciar a nossa definição.
Agora, veja só, as oposições têm aí o nome do senador José Maranhão já lançado como pré-candidato. A ala do prefeito Luciano Cartacho chegou até a insinuar que foi o próprio PSDB quem queimou o projeto do prefeito de João Pessoa quando insistiu na pré-candidatura de Romero Rodrigues, isso depois já de um lançamento que não estaria combinado da pré-candidatura de José Maranhão. O PSDB continua nessa mesma posição, vai lançar, aliás, vai decidir sua posição, sua estratégia das eleições, independentemente do que Cartacho decidir, que o grupo de Cartacho decidir. O PSDB não se sente responsável por qualquer decisão do prefeito de João Pessoa? De forma alguma. De forma alguma. Eu falava agora há pouco na rádio. Infelizmente, criou-se uma cultura na política de falar sobre cavalo passar selado. Eu confesso que, apesar da minha pouca idade, eu nunca vi o cavalo passar selado para ninguém. Quem tem a disposição de ser candidato, levanta, vai ao estábulo, vai às baias, pega o cavalo, passa a sela, monta e vai, e anda. Então não existe isso. Então não é... Qual é o argumento, Hermes, que o PSDB ou eu individualmente teria para chegar para o prefeito Romero Rodrigues de uma cidade das mais importantes do estado, né, economicamente importante, politicamente importante, com um governo extremamente bem avaliado, para dizer, retire sua candidatura e vá apoiar quem quer seja Luciano Cartacho, quer seja José Maranhão. A legislação estabelece prazos. Os prazos são vencidos e o que eu venho dizendo desde o ano passado, é importante que cada qual faça a sua pré-campanha para quando chegar o momento oportuno da definição, estejam com as suas pré-candidaturas viabilizadas e aquele que mais viabilizar a sua pré-candidatura traz os outros a reboque. É assim que funciona na didática da política. Não existe uma definição pessoal ou personalíssima de quem quer que seja, porque o PSDB, por exemplo, não é uma pessoa. O PSDB é um partido composto por pessoas e diversas delas, né? O PSDB não é Cássio, o PSDB não é Rui, o PSDB não é Bruno. O PSDB é a junção de todos e se constrói em cima do diálogo. Como, por exemplo, o PSD não era Luciano Cartacho. Era Cartacho, Lucélio, Rômulo. Certo. Agora, claro que cada um tem uma opinião distinta. O senhor, pessoalmente, acredita ainda numa volta de Cartacho? Andou-se falando nesse movimento, volta Cartacho. Qual é a sua posição? Olha, até poucos dias, nos dias subsequentes à definição, eu cheguei a dar uma declaração dizendo que achava que ele voltaria atrás. Mas hoje ele vem reafirmando claramente a sua intenção de permanecer. Então, prefiro acreditar na palavra dele, dizer que vai ficar no cargo, do que estar cogitando a hipótese dele voltar. Ele diz uma coisa e fazer outra. Eu acho que esse é bem o perfil de Ricardo, que anuncia que liga a seta que vai entrar para a esquerda e entra para a direita. Eu prefiro Estaria acreditar... repetindo esse erro. Eu prefiro acreditar que ele e os demais que anunciam permanecem. Mas o senhor acha que o PSDB, caso Cartacho chame o PSDB para um diálogo nessa reta final aí da desincompatibilização e diga, olha, o candidato não sou eu, mas eu quero que vocês apoiem a pré-candidatura do meu irmão, Lucélio Cartacho, é ele quem vai ser o candidato em nome do meu bloco. O PSDB assume esse compromisso ou não? Hermes, eu vou me resumir a não comentar. Definição partidária, não vamos tratar em cima de hipóteses. As hipóteses hoje são discutidas internamente. E a partir da decisão interna nós vamos, que já está sendo construído, né? Nós só vamos... O PSDB já tem uma posição definida em relação a essa... Não tem uma posição definida, mas tem uma posição em construção, né? Em construção, para ser viabilizada ou para ser veiculada no momento oportuno do prazo do dia 7. Ok. O PSDB ainda pensa em convencer o senador José Maranhão a deixar de lado essa pré-candidatura? Mais uma vez, vamos valer da mesma resposta, né? Eu não vou tratar em cima de hipóteses por uma decisão partidária. Eu tenho as minhas opiniões, o partido também tem as suas opiniões. Eu vou evitar para não descumprir um encaminhamento que foi feito de forma comum por todos, né? Nós acordamos evitar isso para não ficar aumentando esse burburinho. Eu acho que essa discussão, se o candidato é A, se o candidato é B, se o candidato é assim, se o candidato é assado, sem se discutir necessariamente a Paraíba, porque enquanto se discute se o candidato é João, é José, é Antônio, é Maria,
a segurança pública está caótica. O caso da menina Mas Nicole... a gente precisa saber de nomes, deputado, para saber também o posicionamento de, de cada candidato, claro, de cada precisa saber de nomes, no momento oportuno por exemplo, saberá. Mas Romero Rodrigues, que já tem uma experiência na gestão, e a gente já sabe um modelo de gestão de Romero Rodrigues, pelo menos na Prefeitura de Campina Grande, a gente já tem uma ideia de como ele pensa determinados setores da administração pública. Não seria o caso de segurança, porque não é uma prioridade específica da... Não é competência constitucional do município. Mas a gente já sabe, por exemplo, o serviço público, o que é que ele pensa, funcionalismo público, a educação, já dá para ter uma ideia. Então a gente trata primeiro da definição de nomes, depois da definição dos projetos. A imprensa sim, trata primeiro da definição de nomes, depois de projetos. Nos partidos eu acredito que deva ser o contrário. Primeiro se tem projetos para depois se construir nomes. Né? Nós temos nomes internamente no PSDB, nós temos alguns. Não tem um só nem dois. Mas não tem para onde a gente correr muito nessa reta final de desincompatibilização? Por exemplo, o que é que o PSDB pensa a respeito de Ricardo Coutinho? O PSDB aposta suas fichas que o governador fica ou que o governador deixa o cargo para disputar o Senado? Olha, acho que quem pode falar em nome do PSDB especificamente a respeito disso é o presidente Rui. Eu, particularmente, Bruno, tenho as minhas percepções, até pelo passivo judicial que o governador tem. Eu acredito que ele deixe e começa a rodar aí nos WhatsApps da vida, não sei se é verdade ou se são mais novas fake news, de que o Cabo Branco teria sido reservado para o dia 6 ou dia 7, final do prazo, para um grande anúncio. Eu acredito que seja, e que isso estaria ligado ao PSB. Eu vi essa informação, mas me parece que seria uma festa para marcar a saída de João Azevedo, né? Um desagravo, talvez, de João Azevedo, por conta daquela decisão da Justiça que proibiu dele participar. Eu acredito que ele sai. Eu acredito que o governador Ricardo Coutinho saia. Enfim, vamos aguardar. Ok, deputado, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, como sempre, seguro, né? Com esse cadeado, não sai nada, mas a gente tenta. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, Hermes, agradeço a todos que acompanham aqui o Correio Debate, me coloco à disposição e eu vou lhe dizer, como discutir temas como o autismo, como o combate ao câncer, me são muito mais prazerosos do que discutir o rame-rame dessa política vencida. Eu sou de uma geração que decide fazer política ou o que quer que seja, sem compromisso com o erro de quem quer que seja. Então a gente precisa virar uma página e vencer um estilo de política no país para inaugurar um novo país. Ok, obrigado mais uma vez, deputado.